sobre os desafios da segurança pública que acaba afetando a todos nós. Em meio a essa discussão, até esse último atentado, a execução do ex-delegado Rui Fontes, em um crime que levanta suspeitas sobre a ação do crime organizado e a sua capacidade de infiltração em instituições. A gente vai conversar agora ao vivo com o especialista em segurança pública, o coronel Roberto Alves Santos. Que honra recebê-lo, senhor, aqui ao vivo, agora 12h29 na Jovem Pan, para conversarmos um pouco sobre as digitais do crime organizado. Quando se tem uma experiência já na área da investigação, da segurança, quando uma ação como essa acontece, o gesto a gente já consegue entender se é de uma organização criminosa ou não. Fica claro que esse assassinato, essa execução aqui em São Paulo de um ex-delegado, existem as digitais do crime organizado, coronel? Olha, muito boa tarde você, Bruno, a todos os telespectadores da Jovem Pan. Claro que fica. Quando que acontece uma execução ou conflito entre as próprias organizações criminosas por busca pelo poder e pela hegemonia de algum local, de alguma área, ou um confrontamento ao Estado. Nesse caso específico, uma execução, com requintes de crueldade contra um profissional da segurança pública, não só como ex-delegado, mas também como profissional que exercia a segurança municipal no município da Praia Grande. Ou seja, é uma afronta a um Estado e deixa todo um cenário, até pela movimentação que ocorreu logo após, com a decretação de prisões importantes, você já vê toda uma ligação com o crime organizado. Eu vou chamar também na conversa o Luiz Augusto Durso, que faz uma pergunta ao senhor. Boa tarde, coronel. Prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Coronel, o que a população também se chocou com relação a esse caso era a vulnerabilidade da situação em que um ex-delegado-geral da Polícia Civil se encontrava, né? Como se fosse uma pessoa normal ali e que não sofresse eventuais riscos indiretos pela sua atuação como delegado e como, inclusive, combatente direto do seu ofício ao crime organizado. Será que mesmo em situações em que a autoridade ali aposentada não solicita determinada proteção extra, o Estado não deveria colocar como regra algum tipo de proteção a mais, a não ser a arma de fogo? Porque ali ficou claro que a arma de fogo não ajudou em nada. Os criminosos estavam, em maioria, com fuzis e ele não pôde nem se defender. O que fazer, então, com todos esses delegados, principalmente aqueles que tiveram na diretoria como delegados gerais ou na própria Polícia Militar como comandante-geral, de ter algum tipo de proteção extra, mesmo que este não queira ou não solicite? Olha, muito boa tarde, doutor Durso. É um prazer estar aqui com o senhor também. Mas é importante dizer que o ex-delegado, o doutor Rui, enquanto na carreira de profissional de segurança pública do Estado, ele tinha todo um contexto de segurança. O que acontece é que com a sua aposentadoria, esse momento em que ele vai destinar a sua experiência para outra atividade municipal, o município não detém essa estrutura. Imagine quantos profissionais, como eu, por exemplo, quantos profissionais, eu no caso da reserva, já chamamos de veteranos e aposentados. Imagine que confrontamos o crime e debatemos contra esses criminosos durante toda a carreira. Se todos nós tivéssemos que buscar um suporte de segurança extra, o Estado não conseguiria atender a população. Então, no caso específico, ele sempre se preocupou com a segurança e motivos que estão sendo verificados também. Naquela oportunidade, o porquê de uma série de fatores, nunca um evento dessa natureza acontece por um único fator. Está sendo investigado se ele estava sendo ameaçado, há quanto tempo, que tipo de ameaça, porque ele foi ameaçado durante a carreira toda e enfrentou essas dificuldades, como todos nós, profissionais da segurança pública. Mas nesse caso específico, não tem como você verificar ou afiançar que mesmo que ele estivesse com o suporte de uma segurança extra ou de um carro blindado, por exemplo, como ele sempre usou, o criminoso espera o momento adequado para ele. O criminoso não tem pressa, ele vai cumprir a demanda que foi determinada pela organização criminosa em algum momento em que ele tenha
que a vulnerabilidade esteja com a vítima, por exemplo. Infelizmente, quando esses fatos acontecem, uma série de eventos são trazidos à tona, mas no dia a dia da atividade policial, o Dr. Rui sempre teve a preocupação e ele conseguiu detectar, perceber que existia uma ameaça importante, tanto que ele fugiu, ele iniciou a fuga. Não fosse o evento acidente com os ônibus, possivelmente ele tivesse logrado o êxito em escapar, ou seja, o Dr. Rui se antecipou ao processo como profissional de segurança pública, com toda a experiência que ele tinha. Mas diante de uma agressão desse tamanho, é muito complexo, muito difícil você falar que existia alguma oportunidade ou possibilidade dele se defender ou evitar que esse fato pudesse acontecer. A gente acompanha essas imagens, uma violência sem fim, assustadora, cena de filme, né? Olha só, essa imagem, ele vem ali em alta velocidade. Então, para a gente entender, o senhor com a experiência, ele já consegue reparar, ele viu que essa ação estava em andamento, tenta uma fuga, mas ali o que acaba dificultando é justamente esse ônibus ali, né? Ele entra num semáforo e já vai de encontro com o ônibus. O senhor acha que tinha chance dele conseguir sair com vida se não fosse justamente esse acidente ali, o impacto com esse ônibus? Olha, eu posso garantir para você que as possibilidades seriam muito grandes dele ter conseguido. Por quê? Não se faz um ataque desse tipo com o veículo em movimento. Ou seja, os criminosos não aguardaram o movimento do veículo, principalmente em velocidade, para efetivar o crime. Eles acontecem normalmente quando o veículo está parado, a pessoa está embarcando ou desembarcando ou parado num semáforo em algum tipo de condição. Como o Dr. Rui percebeu a ação, ele iniciou uma tentativa de fuga. E não fosse o acidente, eu posso garantir que não fosse o acidente, os criminosos estavam numa condição desfavorável. Por quê? Porque esse tipo de crime tem que ser rápido, ele não pode chamar a atenção das forças de segurança. A Praia Grande é um dos municípios que tem o melhor monitoramento por câmeras. Existe uma central com o município, com a polícia militar, com os órgãos de trânsito. Ou seja, se essa ação demorasse mais, as forças de segurança teriam sido encaminhadas para esse tipo de atuação. Mas no caso, não. Infelizmente, o acidente proporcionou, inclusive, o capotamento do carro e qualquer inviabilidade de tentativa de defesa do delegado. Agora, rapidamente, mais uma dúvida sobre essa evolução dentro do crime. A gente sabe que é um crime organizado, já fala o nome, eles têm ali quem faz a execução, quem faz o levantamento, quem recebe. Quando tem um tipo de crime como esse, com registro, com uma cena de filme, eles recebem isso em dinheiro, ele tem um espaço elevado dentro do crime. Como que funciona após esta ação criminosa com quem atuou nesta execução? Você perceba bem que já nas investigações já foram verificados que um armamento veio do ABC, um outro armamento vem de outro destino. Esses armamentos são caríssimos para o crime. Então, eles normalmente são locados ou para um tipo criminoso, um assalto específico, ou para um cumprimento de ação do crime. Os idealizadores, aqueles que decidem, que organizam, não participam normalmente da execução. E, eventualmente, os executores sequer sabem quem é a pessoa, ele recebe a missão, uma determinação. Não tem um vínculo financeiro, ele não está ganhando para fazer aquilo. Ele está cumprindo uma determinação, ele já participa do contexto criminoso, mas ele recebe uma missão, a execução. Existe toda uma logística. Tanto que já tem 7 mandados de prisão expedidos e teve 3, 4 participantes na execução direta. Mas você vê que é uma logística grande, é uma logística demorada, por isso que é importante. Por mais que o delegado pudesse se antecipar ou pedir uma proteção, o crime, ele tem a informação. Ele busca sempre atuar com vantagem para ele, buscando a vulnerabilidade do momento daquela pessoa que é a vítima, que foi definido. O que não pode acontecer é o crime organizado ser recebido pela sociedade como algo normal. Nós estamos normalizando algo que deveria ser praticamente impossível de acontecer. As ordens vêm do presídio, as ordens vêm, infelizmente, de pessoas que você nem imagina. Ou seja,
O crime só se considera organizado quando ele está infiltrado em todos os cenários. Veja que ele está no campo civil, campo privado, muito dinheiro envolvido, está nas atividades públicas, nas atividades políticas, ou seja, o crime só é considerado organizado quando completamente infiltrado em vários cenários. E aí, todos nós nos tornamos mais vulneráveis diante de um sistema desse tamanho, infelizmente. Luiz Augusto Durso. Coronel, eu gostei da sua resposta, ficou muito claro que o Estado tem uma dificuldade tremenda em determinar ali uma segurança mínima para esse agente público que já exerceu alguma atividade de segurança, etc. Então, diante disso, eu tenho na memória uma situação uma vez nos Estados Unidos que um rapaz estava sendo processado e ele falou, não, de jeito nenhum, eu nunca atiraria num policial e etc. Que o criminoso tinha medo das consequências porque existia uma previsão legal de um rigor muito maior na punição quando o crime era relacionado a uma autoridade ali pública da segurança ou um aposentado nessa função. Será que não seria o caso do Brasil punir com mais rigor esse tipo de ataque a figuras que já trabalharam para proteger a população? Olha, doutor, eu vou ampliar a resposta. O senhor fez uma pergunta que me faz ampliar o contexto da análise. O que acontece no Brasil? Como é que o criminoso evita, se desestimula da prática criminosa? Quando ele tem certeza da punição. Qualquer que seja a punição, não é o tamanho dela, mas a efetividade desse cumprimento. No Brasil, os criminosos se sentem muito à vontade. Praticamente nenhum criminoso de qualquer tipo de crime, por mais hediondo que ele seja, vai cumprir uma pena integralmente. Você tem uma série de vantagens que a própria lei prevê, uma progressão de pena. Imagine, nós temos da população carcerária no Brasil, 235 mil pessoas estão cumprindo em casa, sendo que metade delas sem nenhum tipo de monitoramento. Nós temos todo um processo de cumprimento da pena no regime semi-aberto, no regime aberto, que permite que essas pessoas estejam também no convívio da população. Como é que nós podemos nos sentir seguros se o criminoso, que deveria estar cumprindo uma pena, para que ele pudesse regenerar, e a ressocialização na etapa seguinte, primeiro é regenerar. Ele não pode acreditar que estar num sistema prisional é algo natural, algo normal, que ele ainda vai ser aperfeiçoado pelo crime. Não, ele tinha que ter certeza que o seu cárcere seria realmente uma medida drástica para o cumprimento dessa pena, e ele pensaria mais de uma vez no sentido ou de cometer crimes ou de reincidir nessas atividades criminosas. Hoje não existe esse tipo de contexto. O criminoso está muito à vontade, como eu disse, poucos criminosos, aliás, raros criminosos vão cumprir uma pena na integralidade. Os 40 anos máximos que são previstos hoje, ninguém cumpre. Praticamente ninguém cumpre. Então, o criminoso, é muito comum nas forças de segurança prenderem uma determinada pessoa suspeita várias vezes, dezenas de vezes, dentro de um período pequeno de tempo, e ele continua em liberdade. Existe uma premissa jurídica hoje que se o crime não for cometido com violência ou grave ameaça, sequer o cárcere é o destino inicial. A prisão temporária, a prisão preventiva, não tem sido, pelo menos, a prioridade da justiça. E a polícia, mesmo fazendo um trabalho importante, veja, só a Polícia Militar do Estado de São Paulo realiza quase 150 mil flagrantes, sendo que um terço envolve menores, né? Então é a apreensão de menores, mas é um flagrante, por ano. Nós temos uma capacidade carcerária em São Paulo de 200 mil presos, tem 280 mil, mas a cada ano 150 mil pessoas são presas, fora a Polícia Civil, fora as guardas municipais. Então, veja, a segurança pública do Estado, aquele que está no fronte, na linha de frente, realiza o seu trabalho, mas a continuidade não acontece. Então, nós temos um processo legal muito demorado por uma série de recursos que existem. O criminoso no Brasil, qualquer pessoa, a exceção é a prisão é a exceção, a regra é que nós somos inocentes, todos são inocentes, até que haja um trânsito em julgado, ou seja, não haja mais recurso naquele processo, e isso dificulta. Tem processos de 10 anos. Nós temos hoje quase 400 mil mandados de prisão para serem cumpridos. Veja, pessoas que, apesar da morosidade, já foram condenadas e estão na rua.
mais uma quantidade importante que está em regimes de ressocialização. E a Polícia Militar, a Polícia Civil, as polícias, as guardas municipais têm que fazer um trabalho insano de ficar encontrando essas pessoas, prendendo no flagrante, que é uma situação já excepcional, é difícil de acontecer o flagrante, e grande parte deles volta para o cenário da rua como se fosse um assinte à sociedade, ou seja, a polícia prende e, como se fala, a justiça solta, mas não é a justiça, um juiz, é a justiça legal, é aquela estrutura que permite que qualquer pessoa vá ter todo um processo legal da ampla defesa e que ele continue, infelizmente, colocando em risco toda a sociedade. Roberto Alves Santos, especialista em segurança, conversando ao vivo com a Jovem Pan neste domingo, nos ajudando a entender a estrutura do crime organizado e essas ações que também chegam à impunidade na grande maioria das vezes. É importante discutir muito segurança pública e o que eu sempre falo aqui, né, não com especialista de ar-condicionado, mas sim com quem atuou contra o crime organizado, de fato, quem já esteve nas ruas. Muito obrigado, eu espero que a gente possa voltar a conversar logo mais sobre esse assunto tão importante, inclusive aqui em São Paulo. Olha, será sempre um prazer. Parabéns pelo programa, doutor. Parabéns também, doutor Durso. Nós precisamos trazer essas ações realmente porque a sociedade clama por isso. Precisa acontecer algo. E envolve, são muitos fatores, muitos personagens importantes que devem participar em todos os níveis de governo, em todo o contexto social. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição. Ótimo final de semana. Agora 12h45.